Mês de janeiro, um mês que comemoramos vários santos da Igreja Católica. São João Bosco, São Tomás de Aquino, São Francisco de Sales, Santo Antão, São Sebastião, Santo Inês, entre outros. Por isso, nesse vídeo eu quero apresentar um pouquinho, de forma bem breve, a vida de cada santo que você precisa saber que comemoramos neste mês de janeiro. No dia 7 de janeiro, nós comemoramos o dia de São Raimundo Penhaforte. São Raimundo Peñafort nasceu naquela região próxima a Barcelona, na Espanha, mais ou menos lá no século XIII, em 1275, e ele era de família nobre e dedicou-se muito aos estudos na parte do direito canônico. Quando ele terminou os estudos, ele ingressou na Ordem dos Dominicanos. Lá dentro, trabalhou muito com a formação de missionários e confessores. Importante isso porque São Raimundo ele vai escrever um livro chamado Summa Dicacibus Poenitentia, que é nada mais nada menos um livro que é referência para confessores estudarem. Então, ele atua muito nessa parte tanto do direito canônico, tanto dos confessores. Ele também é marcado por um milagre muito significativo. Ele foi uma vez sequestrado e abandonado em uma ilha. E dizem que, ao retirar o seu manto e colocar sobre a água, ele caminhou sobre esse manto até chegar novamente à ilha, lá ao continente da Europa. Então, ele foi conhecido por este milagre em especial. E no dia 17 de janeiro, lá no século IV, em 360 e pouco, nós comemoramos também Santo Antão. Santo Antão, ele nasceu no Egito, ali na África. Ele veio também de família muito rica, só que desde cedo ele perdeu os pais. Então, com a perca dos pais, ele herdou todos os bens digitais. Dessa forma, ele se tocou muito para uma frase do Evangelho que é a do jovem rico, na qual Jesus convida um jovem a abandonar tudo, vender todos os seus bens e segui-lo. Santo Antão, comovido com esta passagem, ele vende seus bens e garante os estudos da irmã, que na época, como já estavam órfãos, ele garante os estudos da irmã e do resto ele vende tudo e ele parte para o deserto, na qual ele começa a viver uma vida monástica no deserto. O deserto também é um símbolo, né? Jesus se retira ao deserto para estar em oração, em jejum, em penitência. Então, esse símbolo também de ir ao deserto é uma marca, uma inspiração de Jesus que Santo Antão atribui para ele. E ele começa a desenvolver essa vida monástica, né? O que é uma vida monástica? É a prática da abdicação dos objetos comuns do homem, seja o materialismo, seja o individualismo, tudo que é comum, objetos do homem, ter uma casa, ter uma plantação, ter uma família. Então ele abdica de todos esses objetos comuns de nós homens em prol da prática religiosa, da oração, da penitência, da conversão. No dia 20 de janeiro, também no século III ali, 200 e pouquinho, também temos a figura de São Sebastião. São Sebastião era um guarda do Império Romano, lembrando que nessa época a igreja não era estabelecida, né? A igreja vai se estabelecer no século VII, no século VI, então antes disso ela sofria muita perseguição, principalmente ali naquela parte no Império Romano. E São Sebastião era um dos guardas do Império Romano, só que diferente dos guardas que perseguiam os cristãos, São Sebastião ia ao contrário desse caminho. Ele pegava e ajudava muitos desses cristãos. Sabendo disso, uma pessoa denunciou São Sebastião. Denunciou falando que ele ajudava os cristãos, que ele não ia, né, aos favores, aos interesses do imperador. Desta forma, denunciado, o imperador chama São Sebastião e Sebastião é alvejado com flechas. Então as pessoas atiram flechas nele e daí ele fica todo marcado com as flechas, quase morto. Daí as pessoas vão embora, deixando ele ali à deriva. Só que daí uma mulher cuida dele. Essa mulher cuida dele e milagrosamente também, por causa que mesmo com várias flechas era para São Sebastião morrer. E milagrosamente ele não morre. Ele se recupera na casa dessa mulher que lhe dá abrigo e depois de ele sobreviver, ele volta novamente ao imperador
que o condenou e fala que não vai largar a Igreja Católica e se recusa a recusar a sua fé. Dessa forma, o imperador pega e fala: ah, é? Eu já tentei te matar uma vez, então vamos pela segunda. E daí, São Sebastião morre em martírio pela sua fé, de forma espancado. Então ele é espancado até a morte. Mas um dos quadros muito famosos de São Sebastião é esse daqui, na qual ele tá com as flechas. Então sempre que você vê algum santo com flechas, lembre de São Sebastião. No dia seguinte de São Sebastião, no dia 21 de janeiro, temos a festividade de Santa Inês. Santa Inês, uma jovem que nasceu também lá no século IV, ainda quando os cristãos eram perseguidos. Ela, com 12 anos, chamou muita atenção de um filho do prefeito de Roma. Chamou a atenção da parte mesmo de interesse, né? Esse filho do prefeito queria se casar com Santa Inês. E daí, naquela época, era normal esse casamento de pessoas mais jovens, com 12, 14 anos. E daí, quando eles fizeram o casamento, a celebração, essa celebração era de forma pagã. Em que sentido? Tinha que se fazer um ritual para a deusa de Roma. Só que daí, quando estava lá no oráculo, colocaram lá as coisas de sacrifícios, Santa Inês se recusa a fazer a oferenda para essa deusa. Por quê? Santa Inês católica, acreditando em Deus, ela fala: eu me recuso a fazer esse sacrifício para a sua deusa, porque eu não acredito nisso. E daí, para se ter o casamento, tinha que se fazer aquele culto, senão não tinha casamento. E ela se renegando a fazer aquilo, eles pegaram e falaram: tudo bem, se você não quer fazer, tudo bem, então você vai morrer. Então Santa Inês morre martirizada, de forma decapitada, tiram a cabeça de Santa Inês, porque ela se recusa a a negar a sua fé em prol aos cultos pagãos que existiam naquela época. E no dia 24 de janeiro, nós comemoramos o dia de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, que é um doutor da igreja. E olha que importante esse título de doutor, significa que ele teve algum escrito que se tornou muito precioso para a Igreja Católica, um escrito teológico que contribuiu muito para a Igreja Católica. E vamos entender então a vida dele, porque ele é muito especial, porque tanto que ele depois vai ter várias ordens religiosas, tanto que ele fundou, tanto que foram inspiradas nele. Então, São Francisco, ele nasce numa família rica, tá? Família rica, e ele teve a sua educação com os jesuítas, então ele possuiu desde a sua infância essa influência de religiosos da Companhia de Jesus, dos jesuítas. E depois, quando ele terminou seus estudos com os jesuítas, o pai queria que ele virasse um advogado, que ele estudasse direito, tudo mais. Só que São Francisco de Sales não quis. Ele abriu mão, né, de tudo e foi estudar para ser padre, para ser sacerdote religioso, contra a vontade da família. E olha que fato interessante, se não fosse ele contra a família naquela época, ele não se tornaria quem ele se tornou. Mas não é que São Francisco de Sales não obedeceu, não honrou pai e mãe, mas ele sabia do seu chamado desde cedo. E por isso que ele seguiu a sua intuição e foi para o sentido da santidade e se tornou padre. Quando ele se tornou padre, uma das formas, ferramentas que ele se utilizava para evangelizar as pessoas era através de panfletos e escritos evangelizadores. Então ele fazia ali através da imprensa. São Francisco é do século XVII, de 1600 e pouco, então já existia a prensa de Gutenberg. Ele começou a fazer esse trabalho de evangelização através de panfletos. Por isso, ele é conhecido também como padroeiro dos jornalistas, dos comunicadores, por causa desse fato, do jeito que ele fazia para evangelizar. Logo em seguida, com o seu crescimento, ele recebe o convite para se tornar bispo de Genebra. E em Genebra, ele vai trabalhar muito com a questão dos pecadores e dos hereges. Lembrando que nessa época também estava tendo a questão das religiões protestantes começarem a se acender, então calvinismo, luteranismo, anglicanismo, a reforma protestante estava no seu auge, e daí São Francisco de Sales ele vai com uma corrente totalmente diferente.
Enquanto os católicos realmente faziam guerras santas contra os protestantes, São Francisco pegou e acolheu-os. Ele recebia esses pecadores, esses hereges, conversava com eles e fazia aquilo que Jesus propôs, que era espalhar o evangelho. Então ele foi muito contra essa vertente de, nossa, protestantes para lá, católicos para cá. Ele acolhia sempre com todos, com mansidão, com caridade, com muito carinho. São Francisco teve um escrito muito particular, que eu recomendo todos a ler, que é esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Filoteia. Filoteia, né? Se você pega filosofia, filo é amor, né? E daí, Sofia é sabedoria. Então, esse amor pela sabedoria. Quando você pega filoteia, o filo é o amor, teia é Deus. Então, ele explica através da filoteia como você se enamorar, como você amar mais a Deus. E ele vai contar, ao longo desse livro, que não tem uma escrita muito difícil, ele tem vários tópicos, então é mais um momento de reflexão, você tira para pegar um dia, vou ler só esse capítulozinho. Tem 3 páginas, 4 páginas cada capítulo, e daí você lê e fica como uma meditação ao longo do dia. É um livro muito bom que São Francisco de Sales escreveu. Esse livro, e vários outros também que ele escreveu, que lhe concederam o título de Doutor da Igreja. E no dia 28 de janeiro, nós comemoramos outro doutor da Igreja. Esse passa São Francisco de Sales. Nós comemoramos o dia de São Tomás de Aquino, um doutor da Igreja, um dos máximos da religião católica. Ele nasceu de família nobre, do século XIII por aí, então ele vem antes de São Francisco de Sales e depois de Santo Agostinho. Então ele estava pegando ali a mudança da época da patrística para a escolástica. Então ele estava pegando essa transição. De família nobre, como eu já falei, ele recebeu uma sólida formação desde pequeno. Então os nobres já incentivavam seus filhos ao estudo. E daí os pais já tinham pensado assim, nossa, Tomás vai fazer isso. Ele seria o abade do mosteiro de Monte Cassino. Só que ele fala assim, também não quero. Ele é que nem São Francisco de Sales. Ele também não quero, gente. Isso daí não é minha vocação. Minha vocação é ser um frade dominicano. E daí todo mundo olhou assim, mas o frade não tem o prestígio de um abade? E daí ele falou, não, mas eu quero ser um frade. E daí ele se tornou um frade. Só que nesse processo de se tornar um frade, a família quis convencê-lo que não era essa a melhor escolha que ele deveria tomar. Tanto que sequestraram Tomás de Aquino, levaram ele para uma sala onde tinha várias prostitutas e elas tinham o dever de fazer aquilo com Tomás de Aquino. Só que Tomás, ele pegou e ele se recusava. Então ele corria ali no quarto, mas ele não cedia àquelas mulheres. Por quê? Porque ele tinha um objetivo muito forte, muito claro, que era seguir a Deus. Então nada externo iria atrapalhá-lo nessa decisão que ele tinha tomado. Então tudo bem, ele se torna mesmo frade, a família deixa, ele se torna frade dominicano. E daí, como frade dominicano, sempre vivendo muito isolado, muito em silêncio, muito em oração, ele começa a escrever a tão famosa Suma Teológica. A Suma Teológica é um conjunto de 5, 9 livros que São Tomás de Aquino usa, através da razão, explicar a fé. Então, através dessa sequência de livros, ele vai explicar a existência de Deus, ele vai explicar a importância dos sacramentos, ele vai explicar questões morais, questões de fé, através desses livros. E sempre usando da religião para explicar a fé. Para isso, ele usa muito de 2 pessoas, Aristóteles, grande pai da filosofia grega, e Santo Agostinho, que é o seu antecessor. Então ele usa muito dos filósofos para explicar essas questões morais, essas questões existenciais da fé católica. Por isso a Suma Teológica é um livro tão profundo. São livros que são
sumas máximas da religião católica. Não são fáceis de ler, diferente de Filoteia, como eu falei, não é fácil de ler a Suma Teológica. Precisa ter um pouco de filosofia, um pouco de contexto histórico, um pouco de teologia. E no dia 31 de janeiro, o último dia do mês, nós comemoramos o meu santo de devoção, que é esse daqui, São João Bosco, que nasceu no dia 16 de agosto de 1815 e morreu no dia 31 de janeiro de 1888. Dom Bosco possuía uma família, vivia no âmbito rural da Itália, na parte norte, então bem rural ainda a Itália dessa região norte. A sul já era um pouco mais industrializada com a Revolução Industrial, mas a parte norte na qual ele vivia não era tanto, ainda era muita área agrícola. Dom Bosco tinha uma mãe Margarida, tinha um pai que morreu quando Dom Bosco tinha 2 anos, e pensando no número 2, Dom Bosco também tinha 2 irmãos, José e Antônio. Então, a família praticamente cresceu com mamãe Margarida, José, Antônio e João. João teve um sonho, o sonho dos 9 anos, que foi um sonho muito marcante na vida dele. Ele sonhava que estava brincando com meninos e do nada esses meninos começaram a se bater. E Dom Bosco, para separá-los, começou também a espancar os meninos. E daí esses meninos começaram a se transformar em lobos. E daí chega Nossa Senhora e fala para Dom Bosco, não com tapas. E daí Dom Bosco começa a falar com esses lobos, começa a afastar esses lobos sem precisar da violência, de xingos. E daí esses lobos se transformam em cordeirinhos. É nesse momento que Dom Bosco entende o seu chamado, que é trabalhar com os jovens. Tanto que ele vai fundar a Sociedade da Alegria, ainda quando jovem, que era como praticamente um reforço escolar que ele fazia com seus amigos, só que daí eles estudavam um pouquinho e depois iam brincar. Dom Bosco teve vários padres que o acompanhou, em especial 2, o Cafasso e o Calosso. Calosso que morreu quando ele também ainda era jovem, ainda era pequenininho, mas foi o primeiro que deu a educação a Dom Bosco sobre o catecismo, sobre o latim e tantos outros conhecimentos da época. E daí, depois que morre Calosso, Dom Bosco entra para o seminário mais para frente, e no seminário, quando ele sai, conhece o padre Cafasso, que vai o ajudar em muitas questões, porque naquela época era costume que os padres dassem educação às famílias mais abastadas. Só que Dom Bosco, ele não queria seguir para esse caminho, só que ele precisava, porque ele é de família pobre, não tinha de onde tirar sustento. Então daí, uma baronesa que queria que Dom Bosco cuidasse de suas meninas, ele pegou e foi ajudar essa baronesa com uma condição, que ele pudesse ajudar um projeto que ele queria muito desenvolver, que era o Oratório de Valdoco, na qual ia acolher meninos de rua, porque naquela época era muito comum na Itália termos jovens órfãos, pobres, que trabalhavam em condições muito insalubres nas fábricas. Então esse era o cenário do jovem. E daí Dom Bosco, querendo ir atrás dos jovens, lembrando do sonho dos 9 anos, ele olha assim para a baronesa e faz a proposta. A baronesa aceita, ele começa a se dividir entre o trabalho com as meninas, separadamente, com a baronesa, e com os meninos também separadamente. E daí, através do Oratório de Valdoco, que ele cria o sistema preventivo. O que é o sistema preventivo? O sistema preventivo vem de prevenir. Por quê? Porque naquela época era o sistema repreensivo. Você roubou, você vai ser preso, você vai ser julgado e você vai ser morto, por causa que esse é o seu julgamento, é a sua pena. Por roubar, por matar, por fazer X coisas. E daí Dom Bosco fala, não, isso não deve acontecer. Nós devemos prevenir que esse jovem não faça isso, que não furte. E daí Dom Bosco começa a pensar no sistema preventivo. E daí começa a falar, tá, como que eu previno que esse jovem não roube? Bem, primeiro eu tenho que dar educação para ele. Depois eu tenho que ensinar ele o que é o certo, o que é o errado, o que são as práticas éticas e morais da religião cristã. Então ele vai dar razão, que é o ensino, vai dar religião, que é a fé católica, e ele vai aplicar tudo isso de uma forma com amorevolezza,
que é um termo italiano, mas traduzindo seria um carinho. Aquele amor de mãe, disciplina militar, que daí quando a mãe cobra pra você fazer alguma coisa que não é pro seu mal, é pro seu bem, mas você fica, pelo menos eu tenho que fazer. Então, amorevolezza é esta tradução. E através desses três elementos, Dom Bosco começa a desenvolver o sistema preventivo com esses jovens. E com o crescimento do número de jovens, Dom Bosco tem que sair da obra da baronesa, que o ajudava muito financeiramente, mas com falta de tempo aos seus jovens, Dom Bosco escolhe abandonar a baronesa e se dedicar exclusivamente aos seus jovens. E os jovens começaram a crescer, crescer, crescer. E Dom Bosco viu que precisava ser fundada uma congregação. E daí, se inspirado em São Francisco de Sales, que já falamos aqui nesse vídeo, ele funda os Salesianos, que não é os bosquianos, somos os salesianos, inspirados em São Francisco de Sales. E Dom Bosco vai pegar vários elementos de São Francisco de Sales em questão de espiritualidade. Mas um elemento também que ele pega muito marcante de São Francisco de Sales é a criação do Boletim Salesiano, na qual ele educava as pessoas, informava as pessoas, mas também esse boletim era feito pelos jovens, era vendido pelos jovens, e ali ele começa a criar um negócio que era para sustentar toda aquela obra. E daí, a partir dessa eletiva, dessa oficina de impressão, de jornalismo, ele cria outras oficinas para os seus jovens, sapataria, alfaiataria, padaria. Ele começa a desenvolver com os seus jovens através dessas oficinas profissionalizantes. E através dessas oficinas que vai manter a obra dos salesianos. Só que Dom Bosco é um só entre tantos meninos. Ele precisa formar padres. E daí que ele começa a sua congregação, funda a sua congregação e começa a mandar salesianos formados para outros lugares. Então ele sai da Itália, Dom Bosco não, mas seus jovens saem, vão para a França, vão para as Américas, vão para a Argentina, vão para o Brasil, depois mais para frente vão para a Ásia, vão para a África e hoje estão presentes em mais de 134 países. A obra cresceu muito. Só que a obra cresceu com base nos meninos. Dom Bosco se dedicou exclusivamente aos meninos, mas, em contrapartida, ele ajuda Maria Domingas Mazarello a fundar as Filhas de Maria Auxiliadora, que é os salesianos em formato para as meninas. E daí, tanto que a gente brinca, né? A gente apelida carinhosamente de salesianas, porque existe os salesianos, que é para os meninos, que é comandado pelos padres, sacerdotes, e existem as salesianas, que hoje são comandadas pelas irmãs, pelas madres. Então é um trabalho muito bonito da rede salesiana por completo, e eu admiro muito, por isso que também sempre fui criado numa paróquia salesiana, então eu admiro muito o carisma de Dom Bosco, a pessoa de Dom Bosco, a visão que ele tinha na época, e eu encerro esse vídeo, então, com esse santo que eu admiro tanto, 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 tanto. Se você acha que faltou algum santo aqui, coloque aqui nos comentários o santo que faltou desse mês de janeiro. Coloque também o santo que você mais gosta, Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Sales, São João Bosco, Santo Inês, tantos santos que eu comentei aqui. Coloque também no comentário o seu santo de devoção, se você tem alguma história com esse santo em particular. Eu fico por aqui e até o mês que vem com os Santos de Fevereiro.